Olá pessoal, sejam bem-vindos ao programa Fala Professor. Hoje mais um programa especial. Conheceremos um pouco mais da história do poeta Vinícius Pereira. Está passando por um processo muito difícil recentemente, mas que tem uma história incrível para nos contar. Também teremos dicas com o Dr. Fábio Gimenez sobre nutrição. Também teremos dicas com a consultora empresarial Carol Barros, resumo de notícias, apresentação de uma oficina de poesia aqui do município de Jandira. Então, vale a pena ficar até o final desse programa. Só peço para vocês aguardarem a vinheta que em breve retornaremos. Boa noite, meus amigos que estão aqui nos acompanhando. Mais uma entrevista. Hoje, o meu bate-papo é com Vinícius Pereira. Ele que é administrador público formado, produtor editorial, militante da causa da leitura, poesia, né? Já trabalhou como concursado em Barueri. Inclusive, a sua primeira experiência na edição foi na Secretaria da Pessoa com Deficiência. Já atuou, né, como editor na maior editora de livros jurídico e hoje é o principal editor, né, do livro Poesia de Jandira. É isso, Vinícius. Seja bem-vindo ao programa Fala, Professor. É isso. Boa noite, professor Samuel. É um prazer estar aqui na sua presença, podendo compartilhar um pouquinho da minha trajetória. Satisfação. Perfeito, meu amigo. Agora vamos começar assim. Você, pelo que a gente conversou, é um amante da leitura. E deixou de maneira muito clara que a sua vida é antes e depois de ter contato com a leitura. Qual a leitura que mais encanta o Vinícius? A leitura que mais me encanta é a poesia. Sem dúvida, tanto os poetas clássicos quanto os poetas contemporâneos. Uns anos atrás eu não lia poesia contemporânea, mas de uns 4 anos para cá eu passei a ter o hábito de frequentar diversos saraus, e nesses saraus eu sempre compro o livro dos poetas que estão participando e tenho feito a leitura desses poetas. Eu acredito que tenha tido uma influência da professora Ieda, sua mãe, né? Sim, a minha casa desde pequeno sempre foi uma casa repleta de livros, né? Por ser uma casa de professora, é, as estantes repletas de livros, às vezes nem cabiam todos os livros, muitos livros jogados em diversos cantos da casa, né? A minha casa, digamos que era um depósito de livros. É, Na infância, eu fui muito incentivado a ler, eu li bastante, aprendi a ler muito cedo, antes da primeira série. Inclusive, eu lembro que minha mãe assinava uma revista, nem sei se essa revista ainda existe, era uma revista de ciências, que tinha um dinossauro, Ciências Hoje. Daí, com o passar dos anos, né, aquela rebeldia de adolescente, eu fui me afastando dos livros. É, mas posteriormente, né, após terminar a escola, eu tive um divisor de águas onde eu voltei para a leitura com tudo. Perfeito. Então, um abração para a professora Ieda. Eu sou um admirador do trabalho que ela fez aqui no município, principalmente num período que nós tínhamos um grande número de pessoas analfabetas no município. Então, ela teve um trabalho incrível nesse processo aí de alfabetização. Depois eu tive a oportunidade de ministrar uma aula para ela na pós-graduação. E é uma pessoa, assim, incrível. Hoje, uma poeta, né? Como que é trabalhar com a sua mãe, meu amigo? A gente não trabalha muito, às vezes a gente conversa, né, sobre projetos, um dá pitaco, sugestão no projeto um do outro, mas a gente não costuma trabalhar
é trabalhar junto. A- essa proximidade, um não tem paciência muito com o outro. Mas Ah, assim, que ela legal. inclusive tem uma história interessante, né? Eu escrevo poesia desde dos 12 anos, né? Eu entrei na poesia por conta das paixões de adolescente. Eu venho da época que a gente ainda mandava cartinha Cartinha, e a rapaz. questão a questão da poesia assim foi algo que eu comecei a ter interesse para poder conquistar as meninas. E a minha mãe não era da poesia, né? A minha mãe se tornou poeta depois de aposentada. Inclusive, ela tem a história que ela conta, né? Quando ela veio a se tornar poeta, que foi numa viagem que ela fez a Portugal. A, ela, ela fazia um mestrado lá em Portugal, ela precisou viajar por conta desse mestrado, e lá ela passou a fazer os primeiros poemas dela. Incrível. História incrível. Tem a sua irmã também, que é professora também. Sim, a Sara, professora hoje ela está como coordenadora da Rede Municipal de Jandira, faz um trabalho bacana lá na escola que tem na Vila Márcia. Na Vila Márcia, Não, Vila Márcia não, perdão. Marcelo Farias, né? Marcelo Farias, Alvorada. é Alvorada ali, né? Isso. Mas um abração para ela também, uma professora que eu tive a oportunidade de trabalhar junto agora recente, na minha passagem como supervisor. Então, parabéns a ela também, uma professora maravilhosa. E, meu amigo, aí teve essa primeira experiência que foi a guia para os pais e cuidadores. Houve muita evolução daquele período lá que você teve o primeiro contato até hoje como editor? É, na época que eu conheci a editoração, eu, eu trabalhava no Centro de Saúde Funcional, que era um centro lá em Barueri, ali no Betaville, e ele realizava, como é que se diz? O atendimento de fisioterapia, fisiatria, a, a medicina integrativa, né, que é a acupuntura, que a gente chama de medicina complementar, né, que não substitui um tratamento convencional, mas mais ajuda, né, no bem-estar do paciente. Daí tinha um outro setor de fisioterapia, que ficava dentro da secretaria da pessoa com deficiência de Barueri, que era onde ficava a fisioterapia neurológica, onde atendia as pessoas com essas deficiências neurológicas, bem como as crianças PCD, né? E houve uma integração, né, do Centro de Saúde Funcional, onde eu trabalhava na administração, e a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Logo quando houve essa integração, a gente mudou de prédio, a gente foi para aquele prédio, ele tinha acabado de ser inaugurado aquele prédio gigantesco ali no Belval, e lá os médicos já estavam produzindo o conteúdo para um folheto, né, que eles denominaram de Guia para Pais e Cuidadores, que era um livrinho com diversas orientações, e eles queriam entregar esse livrinho para os pais, né, e os cuidadores das crianças que frequentavam lá a secretaria. Daí um dos secretários lá da época, quando chegou a solicitação dos médicos para fazer esse livrinho, ele me indicou. Ele falou: a gente tem um rapaz aqui que ele é responsável por fazer todos os documentos oficiais. Ele que faz ofício, ele que faz memorando, que faz despacho, ele que padronizou os nossos documentos. Ele é muito bom no Word. Daí ele me fez esse convite e eu passei a compor o grupo de trabalho desse livrinho. E eu já gostava de livros, né? E a partir desse primeiro trabalho, que foi um trabalho assim muito simples, né? Muito amador, foi feito no Word, eu passei a ter interesse pela edição. Foi quando eu procurei no Google cursos sobre edição, e eu encontrei 2 cursos aqui em São Paulo.
O primeiro curso foi o curso de editoração da USP, que é um curso que só oferta 50 vagas por ano. Falei, não, esse curso, eu que não estou estudando para vestibular, eu não tenho condições de estudar e passar, não nesse momento, e também não tenho tempo para parar e estudar novamente para o vestibular. Daí eu encontrei um outro curso aqui em São Paulo, que era o curso de produção editorial da Universidade Anhembi Morumbi, e também era um curso que estava meio fora do meu sonho por questões financeiras, né? Era um curso muito caro, mas aí Deus abençoou e eu consegui fazer o FIES. O FIES custeou essa minha segunda graduação. Eu não poderia prestar o ProUni, né, porque eu já era formado em uma universidade federal, né, no curso de administração pública. Daí o FIES veio ao encontro do meu interesse e cursar o produção editorial através dele. Inclusive, eu recomendo. Estou pagando até hoje, né? Ele é um método que eles vão lá, eles pagam o curso para você e parcela a perder de vista, né? Você passa 20 anos pagando, mas é uma possibilidade para gente que vem da periferia cursar um curso caro, né? Conheço gente que cursou cursos de medicina com mensalidade de 5 a 10 mil reais através desse programa do governo. E lá no curso de produção editorial eu me apaixonei. O aluno que eu não fui no ensino médio, né? Eu fui no ensino superior. Eu fui no ensino superior. Eu era um aluno que me destacava, um aluno que não se limitava ao conteúdo que o professor passava. O professor passava o conteúdo, no meu tempo livre eu estava pesquisando mais, estava lendo livro, eu estava assistindo vídeo, eu estava fazendo projetos paralelos, né, ao curso. Tanto é que com 6 meses de curso eu tive a oportunidade de editar o livro da Mostra Internacional do Cinema Negro, que teve lançamento no Palácio dos Bandeirantes, com a presença do atual vice-presidente, né, o Geraldo Alckmin. Foi Fantástico, foi enriquecedor para mim, né? Um aluno com 6 meses de curso ter essa oportunidade, fazer um livro para um evento tão importante na presença de diversas autoridades e poder, né, colocar de início essa experiência no meu portfólio. Legal. Nem preciso falar que você teve aí um destaque rápido na edição e decidiu sair de um concurso público para se aventurar na maior editora de livros jurídicos. Meu amigo, decisão difícil, hein? A decisão foi difícil e eu tomei a decisão também no momento errado, né? Lógico que eu não poderia prever. Aconteceu, eu era concursado lá eu estava num cargo bom, eu trabalhava na Secretaria de Finanças, respondia diretamente para o Mário Dói, que era o secretário de Finanças da época, que inclusive hoje ele é falecido, né? Ele morreu na pandemia do Covid, do Covid, mas foi uma pessoa assim que me deu muita oportunidade lá em Barueri. E acontece que eu fui adiando essa transição de carreira. E quando eu decidi fazer a transição de carreira, eu precisava estagiar para poder matar as horas, né, que a faculdade pede para a emissão do certificado. E quando eu tomei essa decisão, foi em janeiro, né, do ano que começou a pandemia. Eu comecei a estagiar numa editora de livros de medicina. Daí veio a pandemia. E quando veio a pandemia, a editora começou a ter diversos problemas financeiros. Ela teve que enxugar, né, os gastos com funcionários, até porque ela não tinha a demanda que ela havia planejado no começo do ano. E a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, né? Os estagiários, eu no meio, né? A gente foi os primeiros a serem dispensados.
Eu passei o ano inteirinho desempregado. Graças a Deus não passei fome, né? Apareceu, né, alguns trabalhos, né, independentes tanto na área do design, né, de identidade visual, quanto na área de livro. E foi um ano assim super difícil. Mas quando foi o final deste ano, as editoras de livro jurídico, diferente das outras que havia caído a demanda, elas tiveram um crescimento na demanda. Porque enquanto as pessoas estavam em casa por conta da pandemia, qual foi o pensamento dessas pessoas? Vamos aproveitar que eu estou em casa por conta da pandemia, eu vou estudar. As editoras de livro jurídico, de livro técnico, livro de administração, tiveram aquele boom no momento da pandemia. Daí eu fui lembrado pela Letícia Daniel. Eu lembro muito bem desse nome, eu sou muito grato a ela. Ela foi uma colega de curso de produção editorial, a gente não era da mesma turma, mas aconteceu que eu era o representante de sala da minha turma e ela era a representante de sala da turma dela. E em diversas reuniões que a gente teve com os representantes do curso de produção editorial, eu havia me destacado por conta das minhas ideias e dos projetos que eu levava para ser discutido nessas reuniões. Daí, quando surgiu uma vaga na editora Juspodium, né, que hoje é a maior editora jurídica do Brasil, ela lembrou de mim, dessas reuniões, né, de representantes de sala, entrou em contato comigo no LinkedIn e fez o convite. Daí eu tive a oportunidade de trabalhar, né, de ter a minha primeira oportunidade no mercado editorial, porque eu não considero que aquela oportunidade lá de 3 meses que eu tive antes da pandemia tenha valido, né? Porque eu não cheguei a aprender muita coisa e assim, foi uma escola lá, Juspódio. Eu fiquei lá quase 4 anos e passei por 2 setores e deixei um legado lá. Um legado a questão dos metadados, a questão das fichas catalográficas devidamente assinadas por bibliotecário e a implantação do novo sistema de IRP lá da organização. Foi uma fase assim enriquecedora. Perfeito, meu amigo. E agora, esse Poesias de Jandira. São quantos autores que você está coordenando nesse projeto? São 11 autores, incluído eu. Legal. O Sertões, como é que é o nome? Deixa eu ver. Versos dos Sertões. Acho que tá aqui atrás. E é seu também, não é? É você que fez a edição, não é? Sim, ele tem uma história legal, esse livro. Fazer o jabá da nossa minha querida, sempre aluna Vani. Da nossa Pessoa querida fantástica. Vani, assim, E eu li que mesmo. se tornou viu? uma Tá aqui, grande ó. amiga minha. Pessoa fantástica. Indico para vocês que estão aí, ó. E agora, Poesias de Jandira, com certeza vem coisa boa. O livro da Vani, ele tem uma história legal, né? Ela era amiga da minha tia, e ela sempre teve, né, esse sonho de publicar um livro. Daí a minha tia comentou com ela, eu tenho um sobrinho que trabalha com edição de livros. Daí um dia ela me mandou mensagem no WhatsApp e a gente conversou, né? Num primeiro momento eu fiz um orçamento para ela. Ela falou, eu tô vendo aqui de levantar o dinheiro. Posteriormente uma sobrinha dela também entrou em contato e que a família também queria apoiá-la, né? Fazer uma vaquinha para que ela consiga tirar esse papel, mas acabou que não acabou que esse sonho acabou sendo engavetado, né? Questões financeiras. Daí, quando eu tomei conhecimento que teria o edital da Política Nacional Aldir Blanc aqui em Jandira e o segmento de literatura seria contemplado, eu lembrei dela, mandei mensagem, Vani, saiu o edital aqui de Jandira,
eu acredito que é a sua grande chance de tirar aquele sonho tirar aquele projeto da gaveta e tornar o seu sonho realidade. Daí, tanto eu quanto a minha mãe, a gente ajudou ela na elaboração do edital e, assim, por graça divina, né, e também por muita competência dela, dos versos que ela escreve, da sensibilidade que ela tem, ela foi contemplada com patrocínio para poder fazer o livro. E eu tive essa grande honra, né, de editar o livro dela, de ajudá-la, né, a tirar esse sonho do papel. E assim, eu sou muito orgulhoso, assim, porque ele é um livro, assim, ao mesmo tempo simples, ele é um livro tocante, assim, um livro Sim, que consegue, muito, muito. que consegue sensibilizar todo tipo de pessoa. Assim, não há pessoa que passe pela escrita da Avani que não se sinta tocado, que não tire uma lição, que não como é que se diz? Que não guarde um pouco das coisas que ela fala no coração. E a gente percebe a pessoalidade nos versos, né? É uma história contada, tem ali, né? Então ela fala da família, fala da filha, fala do sertão que ela viveu mesmo. Então, questões típicas que eu tive que procurar no Google o que que era, para entender o Sim, contexto. Mas eu só tenho que parabenizar a Vani, mas o tempo passa rápido, né, meu amigo? O tempo passa rápido e a gente precisa falar desse momento que você está passando agora. O arroba dele está aqui durante a entrevista inteira, então espero que vocês sigam ele e acompanhem todo esse processo que ele está passando. Eu não conhecia, sendo bem sincero, até conversar contigo, eu não conhecia a Acalásia, não conhecia não. E fico muito triste de saber que isso está te impedindo de ter uma alimentação normal. Conte um pouco sobre o momento que você está passando e como as pessoas podem te ajudar, meu amigo. certo. Ó, acredito há 10 meses atrás, eu passei a engasgar quando eu engolia. Eu senti uma sensação da comida ficar presa aqui no peito. Eu tomava água, forçava para essa comida poder descer. E, a princípio, os médicos me diagnosticaram com refluxo, dizendo que eu tinha refluxo, me passaram remédios, né, para essa condição, né, que são os prazóis da vida e a domperidona, e acabou que eu fui diagnosticado errado, né? A doença que eu tenho é uma doença chamada acalásia. Esse tratamento que eu tive no início ajudou a piorar, a agravar ela, porque o meu problema não era refluxo, não era que o meu esôfago estava aberto demais e tinha que tomar remédio para fechá-lo. No meu caso, o meu esôfago estava fechando e com o tratamento que haviam me passado, o meu esôfago fechou mais. Daí, hoje, a minha calase está num grau bem avançado, não passa quase nada pelo meu esôfago, ela, assim, é um, é um canudinho, assim, daqueles bem fininho que passa. A minha alimentação, ela é líquida, eu tenho que bater a comida no liquidificador, passar na peneira, colocar bastante água para ficar bem fininho, para que eu possa absorver os nutrientes. Já faz meses que eu não sei o que é uma refeição digna, poder mastigar, engolir de forma confortável os alimentos. E essa complicação de não poder me alimentar direito, né? Me fez perder mais de 60 quilos, né? Não sei se você se recorda, Claro que alguns recordo. meses atrás eu era gordinho, eu pesava 120 quilos, né? Agora eu tô pesando 60. Estou chegando num quadro de desnutrição, né? Porque dessa forma que eu me alimento, o corpo não consegue absorver todos os nutrientes. Tenho tido fraqueza, muitas vezes não consigo praticar esportes, coisas que eu gostava de fazer. E assim, eu estou definhando. E a solução para o meu problema é uma cirurgia que foi criada em 2022 no Japão. Ela foi trazida para o Brasil um ano depois,
por um grande profissional, que é a referência dessa cirurgia no Brasil, que é o Dr. Conrado. Ele opera lá no Nordeste, mas ele deixou alguns poucos alunos, né? Entre eles, um médico que eu tomei conhecimento, que eu passei com ele no tal Sírio-Libanês, que é o Dr. Rodrigo Zago, que realiza o procedimento no Hospital São Luís e no Sírio-Libanês aqui em São Paulo, e realiza de forma mais barata, por conta de não ter esse gasto com a estrutura hospitalar, na clínica dele em Santos. E aí o pessoal me pergunta, mas essa cirurgia que você quer fazer não tem no SUS? Não. A POEM, que é essa cirurgia que foi criada em 2022, e que inclusive ela tem um nome, né? A sigla em inglês significa poema, né? Que tem essa coincidência com o gênero literário que eu escrevo e que eu edito de forma independente. Ela só é feita por esses poucos profissionais, não tem no SUS. A cirurgia que tem no SUS é uma cirurgia que não se faz mais, que é uma cirurgia muito antiga, que é chamada Heller. É uma cirurgia que eles cortam o seu peito para poder operar o seu esôfago, e assim, ela não é mais utilizada, ela não tem como é que se diz, o índice de Eficácia. de eficácia, de sucesso. O índice de sucesso dela é bem baixo, além de ser uma cirurgia que, para mim, tem o bradicardia. Para quem não sabe, bradicardia é os batimentos do coração lento. É uma cirurgia que, se eu fizer, eu corro o risco de morrer, de ter uma parada cardíaca na mesa de operação. Daí a minha opção foi pela POEM, né, que é a cirurgia mais avançada, que não traz risco de vida, que ela é minimamente invasiva e tem um período de recuperação curto, né, um período de uma semana de recuperação, mas ela é uma cirurgia cara. E o que eu decidi, né? Eu tenho um aparelho, né, um tablet que eu uso no design editorial e para ilustração, que é um aparelho caríssimo. E eu falei, não, eu tenho 2 aparelhos, né? 2 ferramentas de trabalho. Eu tenho um notebook que eu não posso ficar sem, porque se eu vendo o meu notebook, se eu rifo o meu notebook, eu não tenho como trabalhar. Mas eu tenho o tablet. O tablet eu consigo ficar sem. Eu estou rifando esse tablet para levantar o valor da cirurgia que eu preciso fazer. Perfeito. Eu já adianto que se um dos números que eu comprei sair, o tablet fica contigo. Então pode torcer. Não, mas assim, eu posso ser sincero com você? Eu faço questão que você fique com o tablet, nem que você doe o tablet, que você venda, que você faça uma nova rifa para ajudar alguém, porque eu penso assim, eu estou, através da rifa, eu estou recebendo uma bênção. E essa bênção, eu quero que ela seja feita em forma de corrente do bem. Eu acho que a bênção, eu já recebi a minha bênção, que é a cirurgia. Então, eu acredito que essa bênção, ela tem que ir para uma próxima pessoa. Quantos por cento já está? 60 já, graças a Deus, eu já vendi 60% da rifa. Glória a Deus. Então, 60% da rifa. Então, eu convido todos vocês que estão assistindo aqui. Então, @livros_infinito. Tem o link lá. Eu também fiz um vídeo, né, e vou divulgar junto aqui, vou deixar aqui embaixo. Então, o importante é que todos vocês que foram impactados com essa informação, e eu peço um pouquinho para cada um de vocês, que se coloquem no lugar. Imagine toda a comida que você comer, você precisar bater no liquidificador, passar numa peneira, e mesmo fazendo essa alimentação, você não consegue absorver todos os nutrientes, chegando próximo de uma situação de desnutrição. Então, depois que você se colocar no lugar, aí você fala, R$25 é muito para ajudar? Cada número é R$25. Então, acredito que todos que estão nos acompanhando
Pode comprar dois, pode comprar três, aquilo que no seu coração Deus colocar. Mas o importante é ajudar o próximo. Então, Vinícius, mais uma vez, meu muito obrigado por essa entrevista, por conhecer a sua história. História de um jandirense que eu já coloco como jandirense ilustre, né? Mais uma das pessoas da cidade, que está fazendo a diferença. E eu gostaria que você fizesse suas considerações finais, meu amigo. Eu gostaria de agradecer todo mundo que me ajudou até aqui. Quando eu fiz a rifa, a minha previsão não era vender os números tão rápido. Eu falei, não, acho que até lá para janeiro, fevereiro, vou conseguir vender a metade. Eu lancei a rifa, foi sexta-feira passada, e cheguei hoje a 60%. Vamos bater isso. Vamos bater esse 100% logo, se Deus quiser. Vou ajudar a disparar nos grupos aqui. Já disparei um pouco dos meus vídeos, mas vamos fazer essa rifa bater o 100% logo. Eu acho que travou aí a sua internet, hein? Voltou? Acho que travou. Travou a internet. Opa. Travou a internet dele. Perdão, caiu. Voltou, caiu aí, né? Isso. Então, agora voltou. Voltou aí? Deixa eu só fixar aqui você de novo. Isso, agora voltou. Voltou aqui. Eu iniciei as considerações finais? Isso, pode continuar, meu amigo, com as suas considerações. Eu gostaria de agradecer todo mundo que já me ajudou. Eu não esperava que a rifa ia ter uma aceitação tão grande. Eu havia previsto que eu conseguiria, né, 50% dela lá para janeiro, fevereiro, e eu lancei a rifa sexta-feira passada, e hoje eu bati a marca de 60% dos números vendidos, e eu quero agradecer você que já me ajudou até aqui. De número em número, vocês estão fazendo a diferença na minha vida, e gostaria de pedir para você que ainda não ajudou, se possível, que se tiver esse dinheiro sobrando, eu sei que está difícil para todo mundo, muitas vezes é pouco, R$25, mas muitas vezes falta. Já faltou para mim muitas vezes para pagar uma conta, para comprar um item que está faltando em casa. Mas se você tiver sobrando e tocar no seu coração de me ajudar, eu peço que me ajude. E gostaria de enfatizar, né, que você vai estar concorrendo a um iPad Pro, que é um aparelho eletrônico caríssimo, que serve para finalidades profissionais, né, para trabalhar com fotografia, com design, com ilustração, e também para entretenimento. E gostaria de agradecer também o professor Samuel, uma pessoa que eu tenho o maior carinho, que eu conheci na época de escola, no Temudo Lessa, e que é uma pessoa que também está fazendo a diferença aqui na cidade, seja na área da educação, né, da universidade que ele trabalha, seja na área do jornalismo, né, com as pautas importantes que ele tem trazido para a nossa população. Gratidão. Mais uma vez, meu muito obrigado. Vamos trabalhar aí para chegar logo, bater esse 100%. E os canais que eu tenho estão todos abertos, tá? Vamos comemorar junto, vamos divulgar junto. E se Deus quiser, em breve, nos próximos dias e horas, bateremos esse 100%. Meu amigo, meu muito obrigado. Que Deus abençoe e até a próxima, viu? Amém. Até a próxima. Valeu, Samuel. É isso aí, pessoal. Espero que todos vocês tenham gostado dessa entrevista. No momento que ela foi gravada, estava em 60%. Eu tenho uma notícia boa e uma notícia não tão boa ainda. Hoje a expectativa é que quando eu passasse essa entrevista, nós já estivéssemos em 100%. Mas a última atualização aqui nas redes sociais do Vinícius, nesse momento, nós chegamos mais perto, faltam apenas 265 números, ou seja, menos de 300 pessoas com R$25 que estão decididas a salvar uma vida. Eu fiz um vídeo já e deixei claro, cada dia,
Cada minuto conta muito. Nós estamos falando de alguém que já perdeu 60 quilos, a sua qualidade de vida está totalmente prejudicada. Vocês conheceram hoje a história dele, e só dele contar, é impossível você não ficar imaginando como esta pessoa, como o Vinícius, está tendo forças ainda para dar uma entrevista, para ir em sarau, para continuar com é difícil, muitos se entregariam. Então já deixo aqui meu parabéns e convido vocês lá nas minhas redes sociais, Samuel Reis, no Professor Samuel Reis, também no Facebook. Eu compartilhei o link, vou deixar novamente aqui na descrição deste programa de hoje, na descrição para você ajudar. Mais do que você, compartilhe com outras pessoas também. Eu creio muito no poder do amor. O próprio Senhor Jesus Cristo deixou claro: o que fizer a um dos meus pequenos, a mim fizeste. O que nós estamos fazendo ao nosso próximo, nós estamos fazendo ao próprio Jesus Cristo. Então, se você reconhece na figura de Cristo uma figura poderosa e que a sua voz, ela representa para nós uma palavra de salvação, então o meu convite para você é: acesse e ajude o meu amigo Vinícius Pereira, como ele disse, amigo da época da escola e que está passando por esse processo. Bom, meus amigos, eu quero agora agradecer os apoiadores desse trabalho. Então já está aqui na tela, no cantinho da tela aqui, nós temos a R8 Fit Studio do meu amigo Robinho. Está ensaiando o retorno da sua coluna também. Ele tem a coluna aqui conosco, a R8 Fitness. E por uma questão de muito trabalho, foi deixando de alimentar, mas retornará a sua coluna também. Então ele retornará a sua coluna. E fica essa indicação. Também ao lado da R8, aqui no meio, tem Educa São Paulo. Todo mundo conhece aqui no município de Jandira como Anhanguera Jandira, tá? A gente fala Educa São Paulo porque a Educa São Paulo, ela junta, além dos cursos da Anhanguera, também tem os cursos profissionalizantes. E eu tenho a oportunidade de ser coordenador pedagógico deste grupo. Então, vamos lá. Se você precisa de um curso profissionalizante, curso técnico, curso tecnólogo, curso de bacharel, licenciatura, pós-graduação, me procura de segunda a quinta-feira à noite. Estou no centro de Jandira, em cima dos Correios, para poder atender, para poder conversar e orientar vocês da melhor maneira possível. Também destaco aqui, ao lado também, no meio, Magnus School Jandira. Essa escola que eu digo que é mais que uma escola de futebol, porque não é a primeira escola que o meu filho participa de futebol. Ele sempre gostou de futebol. E em outras escolas o que eu percebi era muito aquela questão, passa um pouco de fundamento, uma coisa, mas rapidamente já vai pro jogo. Porque é o que as crianças gostam. Na Magnus School é diferente. Existe uma preocupação com o condicionamento físico, existe uma preocupação com fundamento, fazer a coisa certa. Mesmo durante o jogo, o técnico para, explica, retoma o toque. Então, justamente, momento de cabecear. Então, incrível. Então, se você é pai de uma criança de 3 a 14 anos, como eu, fica o meu convite para você conhecer o trabalho da Magnus School aqui de Jandira, ao lado do Dorvalino Abílio Teixeira. É isso aí, meus amigos. Agora vamos seguir para o próximo ponto do nosso programa. Vou compartilhar aqui com vocês já a tela inteira para seguirmos. Agora com a coluna. Qual a importância de ter a proteína presente em todas as refeições? A proteína é o que dá saciedade. A proteína tem efeito termogênico. A proteína, junto com o carboidrato, ela diminui a glicemia desse carboidrato, tá? E lembrando também, que é um ponto bem importante, não adianta você comer 1 quilo de proteína numa refeição que nosso corpo não tem capacidade de absorver. Ele tem a capacidade de absorver uma quantidade X por refeição. Por isso que nós fracionamos e colocamos a proteína em todas as refeições, por todos esses motivos, tá?
Então fica a dica, é importante ter proteína sim em todas as refeições e é exatamente por esses motivos que eu acabei de abordar. Tá bom, galera? Fica a dica aqui da semana. Obrigado. Voltar. E qual a importância de ter a proteína presente em todas as refeições? A proteína é o que dá saciedade. A proteína tem efeito termogênico. A proteína, junto com o carboidrato, ela diminui a glicemia desse carboidrato. Tá? E lembrando também, que é um ponto bem importante, não adianta você comer 1 quilo de proteína numa refeição que nosso corpo não tem capacidade de absorver. Ele tem a capacidade de absorver uma quantidade X por refeição. Por isso que nós fracionamos e colocamos a proteína em todas as refeições, por todos esses motivos, tá? Então fica a dica, é importante ter proteína sim em todas as refeições e é exatamente por esses motivos que eu acabei de abordar. Tá bom, galera? Fica a dica aqui da semana. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Fábio Gimenez. Sigam ele lá na rede social, @Nutri Fábio Gimenez. Ele sempre traz aí notícias, informações super relevantes e importantes para todos nós, tá? Então fica novamente esse destaque para todos vocês. E eu já vou compartilhar aqui porque o nosso programa é dinâmico e as coisas vão acontecendo, ajustando. E agora eu já estou acessando aqui ao lado psnews.tv.br. Para quem não sabe, é o meu portal onde eu posto lá os meus textos, os textos dos colunistas, pessoas que estão junto conosco nesse movimento de levar conhecimento ao próximo. E eu já estou aqui, eu vou compartilhar com vocês. Vamos lá? Aqui, ó, está na tela, psnews.tv.br, tá? Então, já vou aparecer aqui um pouquinho, só para a gente conversar um pouco sobre cada uma das novidades que estão aqui. A primeira novidade que eu destaco é justamente a coluna da consultora empresarial Carol Barros. E ela fala, a coluna dela é intitulada "Errar não te faz um profissional ruim, te faz humano". Eu até, conversando com alguns alunos nessa semana, eu ouvi crianças, né? Sou coordenador de uma escola de educação básica, e eles falando do amiguinho, que o amiguinho era burro. E eu falei para aquelas crianças, burro é quem não tenta. Quem tem força de vontade para errar um dia vai aprender. Então está sendo muito inteligente. Agora quem não tenta, esse sim, eu posso dizer que está faltando inteligência. E aí vamos seguir aqui o que ela diz, ó, Carol Barros, mais para baixo tem as descrições para você encontrá-la, tá? Então, errar não significa incompetência, significa que você está tentando exatamente o que eu orientei as crianças lá na escola que eu sou coordenador. Autocrítica saudável nasce da coragem. Auto, sempre que você ouve a palavra auto na frente, é algo que está dependente de nós. Então vamos lá, por exemplo, autoestima, amor próprio, né? Autoestima, algo que depende de mim, essa estima, esse amor depende de mim. Autoconhecimento, então se autoconhecer. Autogestão, faz você mesmo fazer a sua própria gestão. Autonomia, você ter, né, esse trabalho de ir, voltar, escolher, autonomia, tudo isso. Então o auto está sempre na frente. Então esse autocrítica, quando nós olhamos, e tem artigo aqui na PS News que eu falo sobre análise SWOT ou FOFA, né? Força, oportunidade, fraqueza e ameaça. Força e fraqueza depende de nós. Oportunidade e ameaça não. O que a Carol faz, o que eu faço, quando nós fazemos orientações de alunos para o mercado de trabalho, é justamente que você se olhe no espelho e identifica as suas fraquezas. Porque ao identificar as suas fraquezas, você construirá planos para superá-la. Agora, se eu fecho os olhos para as minhas fraquezas,
como que eu vou construir um novo momento para minha vida? Então a autocrítica é saudável, é isso que ela está falando. Depois vocês leiam com mais detalhe, então eu só estou pegando aqui os tópicos para abordar de maneira assim superficial o que foi escrito pela grande Carol Barros. A autocobrança extrema adoece e não melhora a performance. Isso daqui eu vou deixar para vocês fazerem a leitura. Essa autocobrança ela é muito perigosa e pode levar a problemas ligados à saúde emocional e traz problemas para as pessoas. Errar faz parte da aprendizagem. Cada queda é um degrau. Nada melhor do que aprender, né? E eu aprendo como tentativa e erro. Humanizar o mercado de trabalho é urgente. Aqui ela, como consultora, está falando desse processo, né, que eu convido vocês para fazerem a leitura. Recursos humanos, gente e gestão, né? Conforme ela falou para nós numa entrevista anterior. Então, se tem gente na frente, eu preciso do cuidado com essas pessoas. Não existe desenvolvimento de uma organização sem desenvolver pessoas. E a conclusão dela, você não precisa ser perfeito, você precisa ser real. Errar não é o fim da linha, nem um rótulo que define um profissional. Errar é parte do processo de se tornar melhor. É um convite à reflexão e uma oportunidade de crescimento. Não tenha medo de errar, não tenha medo de não se permitir tentar, porque no fim das contas a excelência não vem da ausência de falhas, mas da coragem de aprender com elas. Caroline Barros, mentora de carreira e consultora de RH, especialista em desenvolvimento profissional e posicionamento estratégico no mercado de trabalho. Tá aqui os contatos dela. Sigam Carol no Instagram, a Carola Barros. Então é isso, meus amigos. Aqui está a coluna da semana da grande Carol Barros. E caminhando para a reta final do nosso programa, antes disso eu quero apresentar para vocês aqui a nova oficina de poesia aqui do município de Jandira, do meu amigo André Olímpio. Ele que é músico, ele que é poeta, ele que é pastor e tem um programa diretamente, podcast de hoje foi incrível e eu convido vocês para assistir. E aqui tá a explicação de todo o projeto dele, tá? E eu convido vocês, aqui tá o link do podcast, eu convido vocês para assistir. Hoje a oficina dele, a Secretaria de Cultura de Jandira, ela direcionou para a escola, a EMEB, né? Marcelo Farias, que fica no Jardim Alvorada. Mas eu já conversei com ele, posteriormente esse trabalho será ampliado para outros lugares, tá? Então, mas a princípio, este que é um projeto contemplado pelo Fundo de Cultura aqui do município de Jandira, tem claro, a avaliação e o acompanhamento do Conselho de Políticas Culturais aqui do município, também, né, claro, a Prefeitura de Jandira, Secretaria Municipal de Cultura, então todos eles estão envolvidos neste trabalho. E aí vamos para o nosso giro de notícias, resumo das principais notícias da semana. E vamos lá. Primeira notícia. Estados Unidos retiram as taxas, né? Tarifas da maioria dos produtos brasileiros que são importados por eles, mantendo a tarifa adicional de 40% a outros itens, além de sanções aplicadas. Para quem acompanhou essa notícia, viu que o governo federal anunciou de forma muito efusiva, né, essa vitória, né, voltou atrás. Então, mas o que não contaram para você é que o ano que vem tem eleição nos Estados Unidos, que a popularidade do presidente Donald Trump estava em queda livre, justamente porque os produtos, em especial esses produtos, café, carne bovina, frutas, estavam subindo muito de valor. E nós sabemos que quando dói no bolso, as pessoas começam a falar mal do governante. Então foi uma saída, não foi só o Brasil que foi beneficiado com esse tipo de ação. O que mostra que o Brasil ainda continua numa situação complicada em relação aos Estados Unidos é justamente que a Lei Magnitsky continua sendo aplicada ao ministro Alexandre de Moraes,
vários ministros sem vistos para os Estados Unidos. Outros itens também importantes com essas tarifas adicionais, como por exemplo, está aqui na matéria, tá aqui ó, itens manufaturados e industriais, além de... Então, itens manufaturados e industriais. Então tem vários itens aí que continuam com essa tarifação. Tá? Os Estados Unidos anunciam que a partir de 24 de novembro o cartel dos sóis será considerado grupo de terror. E olha só, o que é isso, né? Por que isso, né? Essa movimentação na América do Sul, tem gente que fala, não, isso é menos importante. Será que é menos importante mesmo? Será que o que acontece na geopolítica mundial não vai afetar o nosso país? Olha só o movimento que está acontecendo na geopolítica. Quando nós olhamos para a Bolívia, depois de décadas de governos de visão mais à esquerda, socialista, um centro-direita levou a eleição. Quando a gente olha para a Argentina, depois de vários anos dos Kirchners e governos de esquerda, vem o Macri e ganha a eleição. O maior fenômeno aqui da nossa região, Bukele, uma visão mais à direita. Então você tem lá presidente do Paraguai, mais à direita. Então, mas a geopolítica não interessa. Claro que interessa, afeta o nosso país. Hoje, quem são os parceiros do Brasil na América do Sul em relação ao modelo de política escolhido pelo governo brasileiro? Venezuela? Colômbia? Qual mais? Então é importante a gente refletir um pouco, porque isso acaba afetando diretamente o nosso país. E essa situação, né? O que vai acontecer na Venezuela e na Colômbia, que estão diretamente relacionadas, pode refletir diretamente no nosso país num outro momento. Tá? Em eleições disputadas, conservador Cast passa para o segundo turno como favorito nas eleições do Chile. E ele era colocado, José Antônio Cast, ele era colocado como praticamente carta fora do baralho pelas pesquisas. Só que aí chegou, no dia da eleição, de fato, a Janete Jara, que é apoiada pelo atual presidente do Chile, Gabriel Boric, levou o primeiro turno, né, com um percentual pequeno de diferença, mas levou. Só que praticamente todos os demais candidatos, mais de centro-direita, declararam apoio ao conservador Cast. E com isso, já nas últimas pesquisas já mostram que ele tem aí uma grande chance de levar essa eleição no Chile. O que, volta a dizer, olha o movimento. Mudança na Bolívia, houve mudança na Argentina, mudança no Paraguai, mudança no Peru, mudança no Chile, possivelmente. Vamos entender um pouco desse cenário. Dono do Banco Master é preso após investigação sobre emissão e negociação de títulos de créditos falsos. Eu fiz até um vídeo, está lá no meu canal, @falaprofessorsamuel, e eu falei justamente sobre o sistema fiduciário. O sistema financeiro, a base dele é a confiança. Esse tipo de acontecimento dentro do sistema financeiro é uma catástrofe. Por isso que existe a Comissão de Valores Mobiliário, a CVM, que precisa impedir que esse tipo de situação aconteça. Só que nós vimos que não resolveu. Aconteceu a situação, essa operação Compliance Zero, que investiga fraudes desde 2024. Tá? Então, o Banco Central decretou liquidação extrajudicial do banco. Vamos entender um pouco mais. Inclusive, tem prejuízos gigantescos de vizinhos aqui no estado de São Paulo. Então, municípios do estado de São Paulo que perderam um dinheiro grande. Porque o que acontece? Com a falência de um banco, se você teve investimento de até R$250 mil no seu CPF, você recebe esse recurso do Fundo Garantidor de Crédito, que é um fundo gerido pelos grandes bancos, está atrelado ao Banco Central.
Agora, se eu tenho investimento superior a isto, aí começa a ficar difícil. E nós vamos ver que fundos de pensão colocaram valores superior a 250 mil, o que pode gerar um problemaço para as contas desses municípios. O chanceler alemão diz que ninguém quer ficar no Brasil após a COP30 também, depois de várias situações que aconteceram, alagamento, falta de energia, então, Franz Merz, chanceler alemão, causou polêmica no discurso do Congresso Alemão do Comércio, elogiando a Alemanha como um dos países mais belos do mundo e afirmando que, ao perguntar a jornalistas alemães em Belém quem gostaria de ficar, ninguém levantou a mão. Nós vimos que foi aprovado na Câmara, já passei essa notícia? Não. Que a PL antifacção é aprovada na Câmara Federal, a notícia uma das mais importantes, acabei pulando. A Câmara dos Deputados aprovou por 370 a 110 votos o texto base do Marco Legal de Combate a Crime Organizado, relatado por Guilherme Derrite, atual secretário de Segurança Pública aqui de São Paulo, enviado pelo governo após o acontecimento no Rio de Janeiro. O projeto endurece penas para facções criminosas, envia líderes diretamente para presídios federais, grava visitas de advogados e proíbe visitas íntimas. Alterações do deputado Derrite geraram críticas na base governista e alegações de que enfraquece, existe ali uma questão de valores, que inclusive Alessandro Vieira, que é o novo relator no Senado, já falou que vai mudar essa questão, mas basicamente é o seguinte: penas pode chegar a 40 anos. Ótima notícia. Penas por quem tem envolvimento, crimes graves, envolvimento com facções criminosas, pode chegar a 40 anos. Lembrando que o limite para a maioria, para outras pessoas, 30. Então, só de fazer parte de organização criminosa, praticou ali ações de domínio de território mais 9 anos, ou seja, já não tem aquela questão de sair na audiência de custódia. Para a progressão de regime, 80% a 85% da pena precisa ter sido cumprida, o que é bastante. A gente está falando de sair de 1/6 para 5/6. Grande notícia, grande notícia. Então, vamos ver aí, porque foi um grande avanço. Aí teve o debate lá, porque no projeto que passou na Câmara, se o Estado iniciasse a investigação e tivesse bens que fosse apreendido naquela investigação, ficaria para o Estado. Antes, tudo ia para o fundo da União, tudo isso ia para a União, que eles chamam aqui de Polícia Federal, mas não é só Polícia Federal. As organizações da União, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, e assim vai. E o Estado que apreendeu não ficava com nada. Aí o que o projeto fez? Opa, vai tudo, vai para o local, que se foi estadual, se foi a Polícia Civil do Estado, por exemplo, fica no Estado. Se foi a Polícia Civil do Estado mais a Polícia Federal, existe um rateio. Se foi a Polícia Federal, fica com a Polícia Federal. Nada mais justo. Só que, novamente, o lobby e tudo mais, o desejo de que todo o recurso fique na mão do governo central. E aí nós temos esse debate da política, né? Mais Brasil ou menos Brasil. Mais Brasília ou mais Brasil, desculpa, mais Brasília, eu estou falando que maior parte dos recursos na minha mão e eu faço a gestão. Mais Brasil, eu estou falando dos recursos pulverizados para fortalecimento dos municípios e estados. Então são visões políticas distintas. Vamos lá, é escolhido o relator dessa PL antifacção agora no Senado, Alessandro Vieiras, tem uma visão mais de centro-esquerda. Então, ele já promete aqui alguns ajustes técnicos, audiência pública, pretende entregar o parecer até 28 de novembro, olha, para votação ainda em novembro. Tomara, porque esse é um marco legal que precisa ser votado. Trump nega a proposta de Nicolás Maduro, já falamos dessa situação que está acontecendo na Venezuela, essa questão regional que afeta o Brasil. E essa ideia do Maduro de renunciar após uma transição de 2 a 3 anos foi negada.
Foi negado, lembrando que o presidente Donald Trump já deu autorização para a CIA para utilizar medidas mais extremas, né, contra o regime de Maduro. Houve também um fato agora, né, do Alexandre Ramadi, do deputado, que foi condenado pelo STF e está fora do país, então possivelmente não volta. Mais um que se junta a Eduardo Bolsonaro e possivelmente trabalhará nessa pressão de fora para o Brasil, já que no Brasil foi uma figura marcada, isso desde quando ele foi indicado para diretor-geral da Polícia Federal. Vamos lembrar lá atrás, uma das primeiras ações do STF, barrando uma decisão que era prerrogativa do presidente, aconteceu lá no governo Bolsonaro, quando ele decidiu colocar o mesmo Alexandre Ramadi na Polícia Federal, como diretor-geral da Polícia Federal, e foi impedido pelo STF com a alegação de que Alexandre Ramadi era próximo do presidente Bolsonaro. Inclusive um Sérgio Moro envolvido, né? Vamos lembrar bem, porque traidores têm que ser lembrados. Então é isso, né? Tá aqui. Notícias, está fora do país, e fora do país ele vai poder falar muito mais do que ele poderia na Câmara. Olha só, o escândalo do Banco Master faliu o Banco Master. E o que acontece? Fundos de pensão perderam quase 2 bilhões. Eu estou falando de fundo de pensões do Rio de Janeiro, Amapá, Amazonas e em São Paulo. Olha só, presta atenção de vocês, aqui em São Paulo. Cajamar perdeu 87 milhões. Vamos ver se vai conseguir, via justiça, ressarcir alguma situação, mas eu acho muito difícil. 87 milhões. São Roque, 93 milhões 150 mil. Muito dinheiro. 93 milhões 150 mil. Araras, 29 milhões. Santa Rita do Oeste, 2 milhões. Santo Antônio da Posse, 7 milhões. Além de Maceió, 97 milhões, Itaguaí, 57. Nossa, então, e o rombo, olha aqui, Banco Central estima rombo total de 62 bi. 2 bi de fundo de pensão. Fundo de pensão não é só para a pessoa que recebe pensão, não, é para aposentadoria. Né? E aí corre-se o risco sério de dificuldade nesses municípios para novos aposentados. Dependendo da situação, até problema com o pagamento de aposentado, tudo isso pode acontecer, porque o fundo foi totalmente afetado. Advogados do ex-presidente Bolsonaro solicitam prisão domiciliar. Houve, né, claro, declarações muito fortes sobre a questão da saúde, tá? Debilitada do ex-presidente, refluxo gastro toda hora ele está soluçando, não consegue dormir, risco pulmonares e cardiovasculares, apneia do sono, neoplasia, nossa, aqui tem muita situação, câncer de pele diagnosticado, mas tem pessoas que querem vê-lo, né, partir, para não usar outra palavra. Então é isso que a gente está vendo. Né, a tortura de um homem vivo. Mas é isso, né? Outros presidentes, como o Collor, né, está com a prisão domiciliar aí, com a tornozeleira. E interessante que o ex-presidente Lula, quando foi preso, ele tinha suas motivações, né? Vários juízes, várias instâncias, recorreu a várias instâncias. Qual foi o recurso possível do ex-presidente Bolsonaro? Qual foi o crime de corrupção do ex-presidente Bolsonaro? É bom a gente saber qual foi. E aí teve a visita do Nicolas Ferreira ao Bolsonaro e ele saiu de lá, até deu uma declaração forte após visitar Jair Bolsonaro em prisão domiciliar. O deputado Nicolas Ferreira desabafou preocupação com a saúde do ex-presidente. Ele está com crise forte de soluço, não dormiu à noite, se for para a cadeia pode não ficar vivo. Presentes, Flávio e Carlos Bolsonaro discutiram política nacional. Ferreira chamou a condenação de prisão política para barrar eleições e insinuou alguém interessado em vê-lo morto. Sem nomear, quem poderia, né? E criticou o judiciário. Visita faz parte da agenda de aliados. É isso.
Então, você tem aqui no meu portal todas as fontes pesquisadas. Então, não são notícias inventadas, não saíram da minha cabeça. E é isso. Eu vou colocar aqui, ó. Vamos lá. Tá aqui. Isso. Vamos fechar aqui o programa. Passei um pouquinho. Eu peço para vocês, curta, se inscreva aqui no canal da Tume TV Web. Se você quer montar o seu podcast, procure a Tume TV. Tem essa parceria com o Diego Ferreira, que é o nosso diretor. E eu convido vocês, né? Terão muitas novidades acontecendo na Tume TV. E eu convido vocês também para seguirem o meu canal, @Fala Professor Samuel. Meu muito obrigado ao Vinícius Pereira. Sigo aí na campanha, melhor de todas as campanhas, para ajudar a levar mais qualidade de vida a esse jovem. Nos conhecemos desde a época da escola, ninguém com menos de 40 anos imagina passar por uma situação dessa. Mas ele é forte e Deus há de ajudar e cheguemos no total de 100%. Então não esqueçam, acessem lá as minhas redes sociais. Aqui embaixo eu vou deixar também o link da vaquinha, da rifa, né? Eu falo vaquinha, mas é rifa, né? Porque ele tá rifando justamente um iPad Pro. Então é isso. R$25 cada número. Faça como eu, compre mais de um número e ajude esse jovem a viver. Meu muito obrigado a todos vocês neste final de semana. Que Deus abençoe você. Na próxima semana que ela seja iluminada e que possamos ver, né, a misericórdia de Deus produzir frutos em nosso caminho, em nossa vida, porque assim como tudo que Ele faz é bom, nós acreditamos então que a bondade dele pode ser abundante em nossa vida. É isso. Até próximo sábado. Todo sábado às 18 horas, já sabe. Programa Fala Professor. Todos os dias, 9 horas da manhã, giro de notícias lá em @Professor Samuel. Meu muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.